Oi pessoal, tô aqui para deixar para você dica, orientação, né, do material. Ficam me perguntando direto nas supervisões que material comprar. Primeiro, os livros de estudos, né, que eu já deixei por aí, tá? Maravilhosos, são norteadores fantásticos para a operação toda, completa, da anamnese até a avaliação. E eu também faço para vocês a supervisão, orientando a anamnese, com os procedimentos. Tem o curso de protocolos de aplicação dos protocolos avaliativos para as 7 áreas no Telegram, e a correção e aplicação. E tem aqui, olha, a indicação dos nossos norteadores para a nossa avaliação, né? Olha só. Nossa avaliação é a avaliação neuropsicológica, cognitiva, neuropsicopedagógica, tá? Porque essas avaliações são neuropsicológicas, não restritas. Você sabia que o neuropsicólogo, o psicólogo que é neuropsicólogo, ele utiliza esta avaliação aqui, que é não restrita, porque ela é muito boa. Então a gente tem essa coleção, ó, número 1, 2, 3, 4. Olha, então vamos lá. Isso aqui é o nosso kit, tá? É o nosso kit de avaliação. Isso aqui é uma avaliação que você vai ter atenção, função executiva, você vai ter linguagem, você vai ter a área acadêmica, tá? Que é aritmética, leitura e escrita. Você vai ter a memória de trabalho. O que vai faltar para você aqui? Vai faltar para você o teste voltado para o comportamento, né? Que é o TEA, o TDAH, o TOD, um rastreamento para dislexia. Vai faltar para você a avaliação psicomotora, que é motora. Então a gente tem a indicação do POP-TT, porque esse teste aqui não é só do psicomotricista, tá? Esse teste aqui é um teste que nós podemos usar. Então a gente pode usar alguns testes voltados para avaliar a parte motora. E a gente tem aqui, que eu costumo falar que é uma bíblia, né? Apesar de ser mais fino, mas é uma bíblia. Este aqui, que ele vem com a instrução das áreas que você precisa. No sumário dele, tá? Ele vem aqui determinando as áreas que você vai ter que avaliar. Você vai ver aqui que ele tem um rastreamento cognitivo, que alguns não são da nossa competência, né? Em testes, porque são testes psicológicos, como eu já falei. São testes restritos à psicologia. Os nossos são não restritos. Então, aqui a gente tem a área de atenção. A gente tem a área da linguagem. A gente tem a parte das habilidades, tá? Do desempenho acadêmico, que é a nossa área. Ó, eu rabisquei tudo. Coloquei tudo aqui, qual o teste que a gente pode, que não pode. A gente tem, tá? A área acadêmica, muito grande aqui. A gente tem a área de cognição social, que é a operação, tá? Das escalas para verificar desempenhos variados, né? De memória de trabalho, memória de comportamento, uns aspectos emocionais. E a gente tem a área do comportamento, até confundi, a área de escalas de comportamento que nós podemos aplicar. E essa área, essa escala de comportamentos é para verificar o TEA, o TDAH, o TOD, é para verificar se essa criança tem as habilidades acadêmicas, é uma avaliação de motivação escolar, tá? Tem até o teste. No nosso código vem discriminando vários testes que nós podemos fazer.
Aí a gente tem, né? Aqui nesse aqui a gente tem o Stroop, né? O Stroop, que é a versão Vitória, que nós podemos aplicar. Tem o Visconti, versão Nelson, que nós podemos. Tem a Torre de Hanoi. Deixa eu ver o que mais. Eu não lembrei. E aí, nas áreas acadêmicas, fora desse contexto, aí a gente tem o IAR, que é um livrinho maravilhoso, tá? Caderninho, ó. Caderninho. É um livro maravilhoso para você ver os pré-requisitos, né? Para as crianças na alfabetização. Então, é um livro ótimo para você ver esses pré-requisitos da alfabetização. Aí a criança tá lá no primeiro, no segundo ano, tá ruim. Nossa, tem aspectos assim que ela não sabe, tá meio perdida. Ela pode ter sinais de dislexia já desde o jardim de infância. Então a gente tem esses aqui, ó, protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguística. Você vai rastrear os problemas de alfabetização desta criança no primeiro e no segundo ano. E tem o do terceiro e quarto, que não tá aqui, que é aquele roxo, e o verde, que fica lá no consultório. Esse aqui é o que eu mais uso, porque as crianças apresentam muito problema nessa fase, né? Então, assim, esses livros são ideais para você. Deixa eu ver o que tem aqui, que eu podia mostrar para vocês. Esses livros são ideais para vocês que precisam compreender o processo de alfabetização, ainda mais agora, depois da pandemia, que ficou tudo meio estranho para as crianças. Esse livro aqui dá um grande suporte, porque ele vai te apresentar parâmetros aonde você vai conseguir identificar esses problemas, né? E assim, eu fiz fichas, tá? Eu fiz ficha de avaliação. Aí ele vem falando um modelo coletivo e individual. Na fase ele verifica a escrita do nome, então ele tem uma prova para isso. Ele verifica a escrita da sequência do alfabeto, que é a principal fonte de informação para você que a criança tem sinais de dislexia. A ordem do alfabeto é primordial. A gente pega adultos que não sabem a ordem do alfabeto, é um problema, é um sinalzinho aí. Então a gente tem ditado de palavras, pseudopalavras, né? As pseudopalavras tem naquele livro da coleção do manual. A gente tem ditados de figura, a gente tem leitura de palavras, reconhecimento de números, de memória de dígito, né? Memória imediata. A gente tem discriminação, reconhecimento da sequência, da ordem, do alfabeto, do próprio alfabeto. A gente tem leituras de não palavras. A gente tem a literação. Gente, sinais primordiais para uma alfabetização. Da consciência fonológica, a literação, rima, fonema, né? Toda essa fase, né? Essa coletagem de informações, palavrinha, pedaços, como eu falo para vocês que eu gosto muito daquelas cartinhas e eu utilizo muito quando eu vou aplicar o teste, o Confias, para ver essa consciência fonológica da criança, que eu utilizo a cartinha de fonemas, de rimas, a de trio, eu utilizo uns 4 tipos de cartinha, eu sempre indico elas, porque elas são maravilhosas. Então, assim, você tem a aplicação da prova, né? Você tem caderno de registro, né? Da avaliação. Você, na editora, você compra o livro, ele vem um código e você insere esse código e eles liberam esse caderno de registro da criança com a aplicação. E você também pode fazer umas fichinhas, que eu fiz também, umas fichinhas, aonde você vai colocar e fica mais prático. Eu gosto mais do que ficar imprimindo um monte de folha para utilizar. Então, esse teste aqui, ó, aí ele vem assim, ó, o link, e aí você acessa o link e ele te libera a prova.
Eu gosto muito, muito dessa. Eu utilizo muito isso daqui, principalmente na escola. Tem o Prolec também, né? E para educação infantil tem o PFX. O PFX é um conjunto cheio de coisa para você estar avaliando a educação infantil nas funções executivas e na operação de uma linguagem, entendeu? Então, assim, é bem bacana. Você tem outros livros também. Tem uma porção ali que eu tenho para indicar para vocês. Quem faz supervisão comigo, eu sempre mando tudo. Mando utilizando a linguagem verbal, né? Eu falo para elas qual material, o que você precisa para você começar a sua avaliação, que tipo você tem que comprar para você saber como que você faz. Aí eu indico o curso de aplicação, né, gente? Porque demora, você tem que repetir. E na aula de supervisão a gente vai ensinar, mas assim, você vai precisar ver e rever, porque você não vai estar corrigindo toda hora. Então eu indico mais o curso de protocolos, aonde ela pode ficar revendo as aplicações, revendo como que se calcula. Porque nesse livro aqui, a nossa Bíblia preta, a gente tem, né, o cálculo, a tabela, tá, gente? A tabela que tem uma tabela nova, teve um ajustezinho ali, uma tabela nova na edição do livro, entra na editora, tá? A Memon, né? Menon. E aí ela tem uma tabela nova. E aqui, olha só, ela tem a parte qualitativa e quantitativa. Vocês podem até assistir a aulas e tal. Aqui a gente tem o cálculo quantitativo para os resultados, né? E embasados no resultado bruto, de acordo com erros e omissões e respostas corretas. Então, assim, nas respostas corretas, diretamente, você vai lá, faz o cálculo com desvio padrão, resultado bruto e tal, tem aquela regra, você faz aquele cálculo na calculadora para ver, depois você procura lá na tabela o percentil e a classificação. Olha aqui, você vai ver, né, aqui ó, o score, o percentil e a classificação. Então, isso aqui você já tem embasamento para fazer o seu relatório. E eu também indico, tá, gente, que vocês pesquisem no final do livro, orientações de casos, tá? Aqui, casos, ó. No final do livro, vocês vêm aqui estudar o livro todo. Orientação de casos, eles fazem alguma demonstração, tá? Todo livro tem lá a apresentação de um caso e a exposição de alguns testes. É um base para você fazer um relatório. Então, todos eles vêm, né, demonstrando, apresentando o caso, falando do procedimento, mostrando quais instrumentos foram utilizados, juntamente com os seus autores, e como que foi essa operação na hora do teste. E aí faz uma tabelinha, coloca lá, tá? Com o resultado. Então, assim, você vai dar a sua análise quantitativa de acordo com as tabelas que tem em cada teste. E você vai dar sua análise qualitativa do que você viu na operação desse teste que você aplicou. Então, é muito importante, na hora que você está aplicando o teste, você anotar. Anota tudo. Anota como é que ele estava sentado, como é que ele chegou, palavras que ele falou. Não vai escrever todas as palavras que ele falou, tá, gente? Que também não é ético você colocar as palavras. Mas você vai utilizar termos. Ele falou palavras chucras. Ele ficou com ecolalia. Ele apresentou ecolalia. Ele apresenta um linguajar inadequado. Você vai
falar assim, você não vai escrever que ele falou não, né? Você vai só descrever. Ah, ele ficou fazendo a cadeira de balanço, ele ficou em pé na cadeira, ele ficou com os pés em cima da cadeira, ele ficou virando, ele ficou mordendo blusa, ele ficou lambendo alguma coisa, ele ficou se mexendo. Você vai relatar isso na sua análise, juntamente com o que você vai apurar ali do resultado. Aí você vai falar, ele não colaborou, ele desconversou, ele ficou induzindo outro assunto, introduzindo, né, outro assunto. Ele ficou levantando da cadeira, virando para trás, ele não olhou diretamente para o aplicador. Então, assim, você vai fazer uma síntese, tá? Qualitativa dele. Aí tem crianças que não prestam o mínimo de atenção ali, mas na hora que você manda eles fazer, faz tudo, né? E assim, você vai verificar isso tudo, vai descrever, para depois você tá fazendo aqueles parâmetros todos que eu falei em relação à produção do seu relatório técnico, tá? E aí eu falei para vocês que esse livro aqui é um livro mais novo que tá na área e é um livro que vem mostrando também um procedimento muito bom, tá? Das etapas de entrevista, das etapas de aplicação, das etapas de produção de relatório, tá? Ela vem também com uma tabelinha de protocolos. Ó, ela fala aqui as indicações que tem para a nossa aplicação neuropsicopedagógica, tá? A faixa etária, ela fala o que vai avaliar, ela tem aqui, isso aqui ela colocou, e o que o código de ética também nos dá, perdão. Então, assim, ela vem aqui, ela dedicou 6 páginas para esses demonstrativos de protocolos, olha. Então, ela fala para você a faixa etária, porque fica assim, eu só escuto gente no grupo. Qual idade? O que eu aplico? Qual o teste para isso? Gente, isso são coisas que não são muito interessantes. O que você vai ver, pesquisar, é qual instrumento é para aquela função. O seu paciente, eu sempre indico para minhas alunas, gente, vai começar a avaliação? Tá? Vem fazer anamnese, né? Não faz toda, vai fazendo aos poucos, porque a anamnese é muito grande. E você vai buscar logo a atenção, a memória de trabalho, as funções executivas que essa criança opera. Eu dou até uns quebra-gelos, às vezes, nas sessões, eu não vou logo aplicando o teste. Eu dou um jogo, um quebra-gelo ali, rápido, só para eu verificar aquele posicionamento, porque às vezes no teste a criança não colabora. Outro dia mesmo, uma supervisionada minha, né, ela falou, olha, no teste de nomeação de Boston e no TIM, a criança de 6 anos acertou 16 itens. Aí deu o limítrofe. Só que ela falou pra mim assim, ele é inteligente, ele sabe. Tem coisas aqui que ele não quis falar. Então, assim, essa criança tá demonstrando o quê? Que não tem flexibilidade cognitiva, que ela não tem maturidade, que ela não tá ainda. Então, ela ficou exausta ali, daquilo ali. Ela ficou de saco cheio. São características de quê? De quê? Então, assim, essa criança que tem um déficit de atenção, perde o foco logo. Então, a gente vai ter que fazer assim, ó, samba nos 30 rápido, chamar a atenção dela, fazer algo com que ela tenha aqueles minutinhos ali. Então, às vezes, essa alteração no teste foi por quê? Foi porque essa criança não tem essa maturidade ainda, ela não tem essa flexibilidade ainda, ela não tem esse desenvolvimento de lateralidade, tá faltando alguma coisa, então tem que investigar. Aí você pode fazer, não vou verificar isso aqui ponto a ponto. Então por isso que é bom fazer uma boa anamnese. E você, na anamnese, você deixar a criança lá
na mesinha para você ver a operação dessa criança. O quanto que essa mãe vai buscar, o quanto que essa criança vai buscar a mãe na hora da anamnese. Tanto que ela vai ficar se intrometendo na anamnese. Porque eu tenho crianças, às vezes, que ficam lá brincando. A mãe pensa que não tá prestando atenção, mas ele tá prestando atenção lá e aqui. Lá e aqui, ele responde antes da mãe. Aí quer dizer, você, tudo isso você vai analisar, ou seja, vai lá anotar, opa, essa criança assim, assim, assim. Então, você busque, né, as recomendações, aqui também, olha, a Denise coloca aqui as sessões, né, as recomendações que tem de sessão, mas assim, essa aqui você vai determinar pra você, tá, gente? Eu gosto de fazer 6, 7, porque uma... para ter aquele conhecimento todo, aquela coisa de compreender a criança, como eu tô falando, com os pais. E outra, vou aplicando os testes. Outra, eu 5 assim, 6, encerro com a criança. E 7, eu entrego o relatório, né? Então, eu faço um pacote e aí eu vejo lá a necessidade e faço isso tudo e depois dou as minhas indicações. Então, se você tem dúvida também, você pode ir no site da Satepsi, como é que é? Eu me esqueci agora, gente. do psicólogo, para ver os testes que são, tá, destinados a eles, e os que são não restritos não são validados, são desvalidados. Desvalidados, como eu já falei, é desvalidado para a área psicológica. É um teste livre para pedagogo, para psicopedagogo, para neuropsicopedagogo, para psicomotricista, para terapeuta ocupacional, para fono. Eles vão poder aplicar esses testes que não são os testes restritos. Então aqui a Denise, ela botou testes que são para psicólogos também. Ela informou isso. Por quê? Você pode utilizar? Até pode, mas você não vai dar um embasamento quantitativo, porque você não é capacitado para isso. Você não é um psicólogo para estar ali. Você pode dar sua análise em relação a alguns testes, que ela até botou aqui também, né? Que são restritos, ela descreve aqui, tá, gente? Esse teste é restrito, então ela vem aqui e fala da memória, como que avalia a memória? Avalia assim, assim, assado, mas esse teste é um teste restrito. Como que avalia isso aqui, aquilo, tá? Então ela vai falando, é teste restrito. Restrito, ó, aqui, ó, figuras de rei. Então ele tá aqui, restrito a psicólogos. Só que a figura complexa de rei é restrito a psicólogo. Só que você pode utilizar ele com a operação, né? Outro dia teve uma discussão até no grupo sobre isso, só para você analisar uma operação. Você não vai quantificar ele, você não vai dar a parte psicométrica dele, porque não é da sua competência. Você só vai utilizar mesmo para verificar a memória visual dele ali, se ele te obedece nesses comandos. Pronto, acabou. Entendeu? Aí você vai escrever sobre na sua síntese qual foi essa avaliação. Por exemplo, ela colocou aqui, esse teste é usado para avaliar as capacidades de visoconstrução, organização perceptual e memória visual, sendo bastante útil na avaliação, né, dessas funções. Então, assim, é restrito para psicólogos, porém, ela coloca um porém, sua execução e interpretação favorece o seu uso. Porém, então, o que você vai poder fazer? Você vai poder até utilizar, mas não pode colocar ele na tabela para calcular, entendeu? Então, gente, é isso aí, tá? Depois eu falo mais pra vocês, dar dica de supervisão pra vocês também, tá bom? Segue, curte, compartilha, deixa like. Se gostar, passe esse vídeo à frente. Porque o neuropsicopedagogo precisa aprender o que fazer.
que eles acabam a pós-graduação e ficam perdidos. O que eu mais vejo aí é isso. E realmente precisa desse norte, precisa desse apoio, precisa do apoio, tá? Das escritoras, olha, que oferecem norte, tá? Precisa da operação institucional, que também eu acho fraca, tá? Clínica, institucional, eu acho fraca, tá? A neuropsicopedagogia institucional, eu acho, ela tem um suporte maravilhoso aqui que a Rita deixou, a doutora Rita, só que a operação tá fraca, porque os cursos deixam a desejar, tá? Então, assim, a professora Rita fez um trabalho lindo aqui nesse livro. Olha, gente, eu anoto muitas fichas, porque, né, eu preciso saber, aprender, tá? Eu marco, rabisco, uso o livro, Então, assim, a professora Rita deixou aqui, olha, uma maravilha institucional. E o que eu vejo, ninguém utilizando. É triste. É muito triste. Porque é uma área nova, é uma área que tem que ganhar campo. Tem que partir, mostrar para essas escolas o que fazemos, tá? Então, ó,